Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Evandro e eu estou dando continuidade à série Análise Sintática do Período Simples, Termos Essenciais. Caso você ainda não tenha acompanhado o último vídeo sobre esse assunto, não tem problema não. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa voltar e estudar os tipos de sujeito. Afinal de contas, estamos estudando os termos essenciais. Nós dividimos em termos essenciais, integrantes e acessórios, e dos essenciais, sujeito e predicado. E agora vamos trabalhar os tipos de predicado. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, considere então curtir, comentar, compartilhar, aquele joinha maroto aí e principalmente aí nos comentários, nem que seja um emoji, para que a gente possa então aumentar o engajamento do canal, beleza, moçada? Tranquilidade? Sem mais delongas, vamos para a tela, vamos ver os tipos de predicado. Vem comigo, vamos lá! Beleza, moçada, estamos aí então com os tipos de predicado. Antes de nós começarmos a falar sobre os tipos de predicado, não é um assunto assim tão complicado, não é um assunto novo, é um assunto que se trabalha muito aí em concursos, mas algumas considerações tem que ser feita antes de nós introduzirmos esse assunto. Primeira consideração a ser feita. Você lembra lá no início da primeira aula que eu falei sobre predicação verbal? Eu comentei lá sobre predicação verbal. E predicação verbal não é predicado. Predicação verbal não é predicativo. O que é então a predicação verbal? É a classificação do verbo que está na oração em intransitivo, um dos transitivos e o de ligação. Isso agora, nesse momento, vai ser de suma importância. E caso você tenha dificuldade nesse assunto, coloca aí nos comentários para que eu faça um vídeo exclusivo sobre esses tipos de verbos, ok? Mas a gente vai fazer uma revisãozinha sobre ele. Fique tranquilo. A segunda consideração que eu tenho a trazer para vocês é sobre o predicativo. Você sabe o que é o predicativo? Lembra como que ele é classificado? Bom, ele é classificado como predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Mas o que é o predicativo? Ele é de suma importância agora porque ele é um dos núcleos de um dos tipos de predicado que nós temos aqui. E é interessante você conhecer. E a gente vai discutir um pouquinho sobre ele também. Mas predicativo, moçada, é aquela qualidade, é aquela característica atribuída a um substantivo por meio de um verbo de ligação. Essa é a característica de um predicativo. E quando esse substantivo está lá no sujeito, a gente diz então que você está trabalhando aqui com o predicativo do sujeito. Porque esse substantivo ele pode estar vinculado ao objeto e é por isso que você chama então de predicativo do objeto, beleza? Mas vamos lá, passo a passo aqui, bem tranquilo. E aí eu peço a vocês, coloca nos comentários aí as dúvidas que você tiver relacionadas a esse assunto para que eu possa cada vez mais melhorar aqui os vídeos do canal, combinado? Vamos lá então, moçada, vamos dar início aqui então ao estudo dos tipos de predicado. Vamos lá. Bem, como eu falei para vocês, eu não posso me furtar de falar sobre a predicação verbal. E o que vem a ser a predicação verbal? Como eu falei a vocês, é como que o verbo se encontra na minha oração, como ele está classificado nessa oração. E quanto às possíveis classificações que nós temos, a gente pode dizer que um verbo ele é intransitivo, ou ele é transitivo, ou ele é de ligação. São os tipos de verbos que nós temos aqui. Então, intransitivo, transitivo ou verbo de ligação. Eu não sei se você lembra, mas os transitivos eles ainda podem ser divididos em transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, o famoso e antigo bitransitivo. Só que o que a gente às vezes não vê muito falando é que esses verbos recebem algumas denominações. Se o verbo da tua oração ele é intransitivo ou um dos transitivos, o que você pode dizer é que você tem o que nós chamamos de verbos nocionais. Então, o que é um verbo nocional? É um verbo que exprime ação em sua essência. Ah, ele pode exprimir fenômeno também? Pode, mas em sua essência é um verbo que exprime ação. Então, verbos intransitivos como ele correu, ele nadou,
são verbos que exprimem ação e não precisam de mais nada, de nenhum complemento para que eles tenham sentido completo. É o que nós chamamos aí de verbos intransitivos. Já os transitivos são verbos também que podem exprimir ação, mas essa ação não está toda contida nele. Ele precisa de um algo a mais, e nesse caso ele precisaria de um núcleo para completar esse sentido que nós vamos conhecer mais à frente, chamado de termo integrante, ou objeto direto ou objeto indireto, ok? Então você tem lá, por exemplo, o menino estudou a lição. Tá vendo? Quem estuda, estuda algo, quem estuda, estuda alguma coisa. Então, existe aí um alvo, existe um elemento, um substantivo que está completando o sentido desse verbo. Você pode dizer que ele leu um livro. Se eu simplesmente disser ele leu, parece que não tem um sentido completo, dependendo do contexto, né? Porque eu posso até fazer uma pergunta anterior. Ah, será que ele leu aquele livro? Aí alguém responde, sim, ele leu. Mas está implícito no contexto aquele livro. Então observe que o verbo ler, neste caso, não teria sentido completo, mas é um verbo que exprime ação, ele é um verbo nocional. E no caso dos verbos de ligação, que não são nem intransitivos e nem transitivos, ou seja, não são verbos nocionais, nós damos a ele o valor de verbo relacional. Ou, se você quiser, não nocional, mas é um verbo relacional. E quem são eles? São os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se, encontrar-se, transformar-se, converter-se. São verbos aí que nós chamamos de verbos de ligação ou simplesmente aí verbos relacionais. E por que eu estou trazendo este valor para vocês? Por que eu estou falando aqui sobre a predicação verbal? Porque ela será essencial para você classificar o predicado. Porque predicado, moçada, tem que ter verbo. O predicado tem que ter verbo. E é por isso que você vai encontrar um desses três aí na sua oração. Vamos ver aqui rapidamente alguns exemplos só para a gente poder entender melhor aqui como é que funciona isso. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Se eu disser assim para você, ó, o menino caiu. Nossa, esse caiu não ficou muito bonito não, hein? Deixa eu escrever melhor aqui, ó. Czinho aqui ficou ruim. Vamos lá, o menino caiu. Beleza. Tá aqui. Eu preciso de mais alguma coisa para entender esse contexto? Simplesmente vou ver um verbo que indica ação, cujo seu sentido está completo. Então o que nós temos aqui é um verbo intransitivo. Outro exemplo aqui de verbo intransitivo. Eu posso dizer que ele acordou cedo. Tá vendo? Ó, ele acordou. Preciso de mais alguma coisa para entender que ele acordou? Ah, professor, eu tenho ali o cedo, né? Será que o cedo não está completando alguma coisa? Não, cedo não completa nada para a gente ali. O que o cedo vai indicar para a gente ali nada mais é do que uma circunstância. Circunstância aí de tempo. Então eu tenho aí o sentido de acordar cedo, não está completando nada. E sim é o momento como ele acordou, né? Ele acordou em que tempo? Cedo. Acordou quando? Cedo. Beleza, moçada? Tranquilidade? Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Se eu disser assim, ó, isso depende. Se eu disser assim, ó, isso depende. Aí o que você vai me dizer? Pô, isso depende? Bom, eu sei que existe uma dependência aqui, porque o verbo fala isso para você, mas isso depende. Mas que depende, depende de alguma coisa. Então eu vou dizer que isso depende de lei. Então observe que agora o verbo depender não está com o sentido completo. E ele, ao necessitar de um alvo, ao necessitar aqui de um complemento, você vai ver que esse complemento para ele está obrigatoriamente regido por uma preposição. Então o que a gente diz? Nós dizemos que esse verbo aqui, ó, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele exprime ação, correto? E ela não está completa, ela não está toda contida no verbo, então ela precisa de um alvo também. E esse alvo aqui, regido obrigatoriamente de uma preposição. Bom, e depois nós temos aqui o verbo de ligação. O que vem a ser o verbo de ligação que eu falei para vocês é um verbo relacional, é um verbo que não vai exprimir ação,
E ele tem um valor importante aí na sua oração. É ligar, né? Por isso esse nome ligação. Ligar uma qualidade a um nome, um adjetivo a um substantivo e fazer essa intermediação. Que a gente vai entender que esse adjetivo é o predicativo e esse substantivo é o sujeito, no caso explícito ali da presença do verbo de ligação. Então você pode ter esse exemplo aqui, ó, José parece estudioso. Tá vendo? José parece estudioso. Então, quando você tem essa frase José parece estudioso, veja que aqui eu tenho a qualidade estudioso relacionada a José. Então, eu tenho um adjetivo falando de um substantivo, só que por meio de um verbo de ligação. Então, aqui está a valorização do verbo de ligação, ligar a qualidade ao substantivo da tua frase. Nesse caso, ligar o que nós chamamos de predicativo ao sujeito da frase. Beleza, moçada? Tranquilidade? Deu para relembrar aí o que é verbo intransitivo, verbo transitivo e verbo de ligação? Só lembrando aqui que dos transitivos aqui, por exemplo, né, a gente sabe que transitivo nós temos o VTD, que é o verbo transitivo direto, o VTI, que é o verbo transitivo indireto, e o VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, ou seja, eu vou ter ao mesmo tempo aí os dois núcleos para o meu objeto. Show de bola, moçada? Tranquilo? Deu para dar aí uma relembrada do que é verbo intransitivo, transitivo e de ligação? Coloca nos comentários pra gente aí se você tem dificuldade sobre esse assunto, para que a gente possa fazer uma aula específica sobre isso, beleza? Vamos pro próximo lá então, moçada. Vamos conhecer então agora os tipos de predicado. Vamos lá. Beleza. Tipos de predicado então, moçada. Nós conhecemos o predicado da seguinte maneira. Nós temos predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Esses são os tipos de predicado que nós temos. Predicado nominal, moçada, não tem mistério. O núcleo desse predicado é um nome. E predicado verbal é o próprio verbo, desde que, ressalva, desde que ele não seja um verbo de ligação. Então ele precisa ser um dos verbos o quê? Nocionais, para eu chamá-lo somente de predicado verbal. Já o predicado nominal, como o próprio nome diz, o seu núcleo é um nome, e a gente vai entender que esse nome é chamado de predicativo, a gente tem aqui sim a presença do verbo de ligação, mas não é ele que traz para você o valor na frase. Quem traz o valor na frase é um adjetivo, é uma palavra com valor adjetivo, é um próprio substantivo que a gente denominou já de predicativo. Então o verbo, ele não traz um valor para você. Então por isso que a gente diz que ele é relacional e não nocional, tudo bem? E já o predicado verbo nominal, o que é que você teria? Você teria a fusão dos dois núcleos. Você teria tanto um dos verbos nocionais, ou seja ele intransitivo, seja ele transitivo, e é mais ali um adjetivo falando do substantivo na função de sujeito, e ele sendo então para você o predicativo. Ou a gente vai ver que existe também a possibilidade desse adjetivo estar falando do núcleo do objeto, e aí seria o tal do predicativo do objeto. Mas estudo do predicativo será feito aqui também ao longo dessa série aqui da análise sintática, beleza? Mas vamos lá. O que a gente entende como predicado, vocês lembram? A gente começou lá em tipos do sujeito, denominando lá todos os elementos da oração, e eu falei para vocês que predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito. Então existe na oração, que é uma frase com significado escrita ao redor de um verbo, existe ali a presença do sujeito da tua oração, que é o termo declarante. Mas existe aquilo que se declara desse declarante, né? Aquilo que se diz sobre esse declarante, que é o predicado. Então, o que é o predicado? Predicado é tudo aquilo que se declara do meu sujeito. Beleza, moçada? Tranquilidade? Agora, o que a gente pode entender e já ficar claro pra gente, que numa frase, por exemplo, tirando o sujeito e tirando o vocativo, tudo que sobrar pertence ao predicado. Então, essa é uma noção que é interessante você ter. E, lógico, né? Sempre o predicado apresentará um verbo, seja ele nocional ou não, mas sempre um predicado apresentará um verbo. Beleza, agora vamos lá. Quando que eu tenho, então, o tal do predicado nominal, moçada? Quando que eu tenho?
Eu costumo dizer para os meus alunos assim: quando você analisa uma oração e você disser a seguinte frase, acompanha comigo a frase, ó. Quando você vir ou se você vir um verbo de ligação, a frase será: você só tem predicado nominal. De novo, se você vir um verbo de ligação, qual é a frase? Você só tem predicado nominal. Como é isso, professor? O que o senhor está dizendo? Vem comigo aqui, vamos pegar um exemplo aqui só para você entender. O exemplo que eu disse anteriormente, se eu disser assim, ó, o aluno é estudioso. Beleza? O aluno é estudioso. Observe que aqui, ó, eu tenho a presença do que eu falei, eu tenho a presença aqui do verbo de ligação. Então, qual é a frase? Eu estou vendo o verbo de ligação na frase. Então, o que é que eu tenho? Eu só tenho o predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo mais importante do teu predicado aqui não será o verbo de ligação, e sim será esta qualidade aqui que você está vendo. Esta qualidade é o que tem de maior relevância aqui. E essa qualidade está se referindo ao núcleo do sujeito. Só que por mediação, por meio do verbo de ligação. Então, por isso que a gente diz que o núcleo do predicado nominal é um camaradinha sintático chamado predicativo. E nesse caso, como o substantivo que ele faz referência está lá no sujeito, então não tem dúvida, aqui a gente tem o famoso predicativo do sujeito. E eu ainda gosto de falar, né, chamar esse camarada aqui de pronto-socorro. Eu brinco com meus alunos dizendo assim, ó, ele tem pronto-socorro, ou seja, ele tem PS, né? Então ele tem predicativo do sujeito. Beleza, moçada? Tranquilo? Agora, quando que você tem aí o tal do predicado verbal? Predicado verbal, você já entendeu que você precisa de quê? Você precisa aí de um verbo nocional. Você precisa de um verbo intransitivo ou de um verbo transitivo. Então eu vou dizer assim, ó. Vou dizer que o jogador chutou a bola. Beleza? O jogador chutou a bola. E agora você vai ficar preso em análise sobre esse camarada aqui, ó. Quem chuta, chuta algo. Quem chuta, chuta alguma coisa. Então eu tenho aqui a presença de um verbo transitivo direto. E aqui a gente vai, né, depois analisar num outro momento que esse aqui seria o tal do objeto direto. Mas vamos nos prender na seguinte frase agora. Na anterior que eu falei para vocês, o que eu falei na anterior para vocês mesmo? Ah, se eu vejo um verbo de ligação, qual é a frase? Eu só tenho predicado nominal. Agora, você tem aí a presença de um verbo transitivo. Ah, professor, mas ele é transitivo direto. Ok, ele é um verbo transitivo. Poderia ser intransitivo. Poderia ser transitivo indireto. Ok. O que você tem aí é um verbo nocional. Então agora, o que você pode dizer, afirmar categoricamente é: eu já tenho predicado verbal. Então veja que a frase mudou um pouco. Agora a frase será assim: se você vir um verbo nocional, e agora você já sabe o que é um verbo nocional, então se você vir um verbo nocional, qual é a frase? Eu já tenho predicado verbal. Eu não posso dizer, num primeiro momento, eu só tenho predicado verbal. Por quê? Porque pode ser que tenha ali mais um núcleo. E aí ele seria o tal do verbo nominal. Nesta frase, está garantido que eu não tenho nenhum adjetivo aí atrelado ao núcleo do sujeito, para ser chamado de predicativo, por exemplo. Também vamos aprender que eu não tenho aí a presença de um qualificador, de um caracterizador, de um denominador relacionado aí ao núcleo do objeto. Também não tenho, para poder ser chamado de predicativo, também não tenho. Então, confirmado que nessa frase só há a presença do verbo nocional e de mais nada, agora sim eu posso dizer que eu tenho um predicado verbal. Mas sempre, num primeiro momento que você identificar esse tipo de verbo, a frase será: eu já tenho predicado verbal. Beleza? E aí, sobrou pra gente o quê?
a classificação, né, a denominação aí de predicado verbo nominal. E o que seria o predicado verbo nominal? Seria a fusão dos dois núcleos. Então, eu vou dizer assim, ó, o jogador chutou a bola feliz. Observe agora, moçada, que semanticamente ficaria estranho nós pensarmos que quem está feliz aí é a bola. Ah, professor, pode ser que a bola ficou feliz de ser chutada pelo jogador. Não. Você consegue observar que essa característica, essa qualidade, ela pertence a quem? Então, esta qualidade feliz, ela está sim relacionada a quem? Ela está relacionada aqui ao adjetivo jogador. Não tenha dúvida sobre isso. Mas veja, nós temos aqui a presença do verbo transitivo direto. A gente tem o VTD aqui como tínhamos anteriormente. E só pelo fato de nós termos aqui o VTD, qual é a frase? Eu já tenho predicado verbal. Só que agora eu consigo observar que além do núcleo verbal, existe também o núcleo nominal, que nós dizemos aí então que ele é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma qualidade que está atrelada ao núcleo do sujeito por meio de um verbo de ligação. Pô, professor, como assim por meio de um verbo de ligação? Se eu não estou vendo o verbo de ligação? Muito bem. Se você não está vendo o verbo de ligação, é porque eu não posso dizer que eu só tenho predicado nominal. Mas você pode dizer que ele está implícito aqui, ó. Eu posso dizer que o jogador chutou a bola e neste momento ele estava feliz ou ele ficou feliz, tá vendo? Então eu consigo atrelar aqui essa ideia da qualificação por meio de um verbo de ligação. Então eu tenho ali a presença do núcleo predicativo. Beleza, moçada? Então, só para a gente poder aqui avançar um pouquinho mais, predicado nominal, você vai ter sim a presença do verbo de ligação, mas chamando a atenção que não é ele o núcleo desse predicado, e sim o predicativo, que será o núcleo desse predicado. E aí, quando você tem uma oração com esse tipo de verbo, a frase é eu só tenho predicado nominal. Você tem o predicado verbal, que que é constituído, né? O predicado verbal é constituído por verbos nocionais, verbos intransitivos e um dos transitivos. E aí a frase, quando você tem esse tipo de oração, é eu já tenho predicado verbal. E depois, claro, se você fez a análise e não tem mais nenhum elemento que possa ser chamado de núcleo, você fica com o predicado verbal. Porque se, além desses verbos, você tiver também um qualificador, um denominador, ou seja, tiver um predicativo naquela frase, você também poderá dizer que você tem um predicado verbo nominal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Mas vamos lá, vamos analisar cada um deles. Vamos começar aí, então, pelo predicado nominal. Vamos ver alguns exemplos aqui e tentar entender para a gente poder encerrar esse assunto aqui. Vamos lá, vem comigo. Primeiro exemplo aí diz assim, ó, o aluno é educado. Então veja, quando eu analiso esse tipo de frase, eu tenho sempre que destacar o verbo da frase. Por quê? Porque é em cima desse verbo que eu vou fazer a pergunta quem é que, lembra? Isso a gente viu na aula passada, de como identificar o sujeito da frase. Nesse caso, eu vou perguntar quem é que é educado? Aí você vai me responder o aluno. Então, o aluno é educado. Então, observe, moçada, que nessa constituição eu tenho aqui, ó, a presença do sujeito, que é o termo declarante, ó. Esse camarada aqui para nós é o sujeito. Quando você fala assim, o aluno, então esse é o termo declarante. Mas veja, não é um aluno qualquer, ele é um aluno que educado. Então observe que esse educado ele faz referência aqui ao aluno, mas por meio de quem? Por meio de um verbo de ligação. Então aqui eu tenho o verbo de ligação e o qualificador. E aí lembra que eu falei para vocês? Então se eu estou vendo um verbo de ligação na oração, qual é a frase? Eu só tenho predicado nominal. Então aqui seria caracterizado como um predicado nominal. Beleza, moçada? Vamos ver um próximo aí, ó. Pedro caiu doente. Aí você vai dizer, pô, professor, Pedro caiu doente, então Pedro caiu? Então ele foi ao chão? Não, moçada.
aqui eu posso dizer que é um estado que é uma mudança de estado, um estado transitório aqui, né? Ele não se encontrava dessa maneira e agora passou a estar dessa maneira. Então eu vou tratar o verbo cair aqui, ó. Eu vou tratar esse verbo como um verbo de ligação. E esse doente aqui que a gente, né, está relacionando a quem? A Pedro. Esse doente aqui vai trazer pra gente a ideia do predicativo, né, do qualificador. Mas vamos lá, se eu separar aqui e perguntar quem é que caiu doente, a gente vai identificar que Pedro caiu doente. Então Pedro para nós é o nosso sujeito. E aí esse caiu doente passa a ser para nós o quê? Passa a ser para nós o predicado. Mas que tipo de predicado? Ah lá, professor, tem um verbo ali, mas é um verbo de ligação, lembra? Predicado tem que ter verbo. Só que esse verbo é um verbo de ligação. E o qualificador está ali que nós chamamos de predicativo. Então, qual é a frase quando você vê esse tipo de oração? Eu só tenho predicado nominal. E a última frase aí pra gente está aí, ó. Antônio acha-se preocupado, encontra-se preocupado, é o estado como ele se encontra. Então, mais uma vez, o que é que eu tenho aqui, ó? Vou separar aqui a minha frase. Antônio aqui pra gente é o nosso quê? Sujeito. E aí, ele acha-se preocupado. Então, quem é que acha-se preocupado? Antônio. E acha-se preocupado, para nós, é o meu predicado. É o nosso predicado. Olha a presença do verbo ali. Mas esse verbo é um verbo de ligação. E aqui está o preocupado, que é um qualificador, falando de quem? Falando de Antônio. Então, esse preocupado é o predicativo, moçada. Então, esse camarada aqui é um predicativo. Esse outro camarada aqui em cima também é um predicativo. E esse camarada aqui de cima também é um predicativo. Então, o que que você aprendeu? Que o núcleo do predicado nominal não é o verbo. O núcleo do predicado nominal é o predicativo. E o que é o predicativo? Ele é um qualificador, um caracterizador representado por um adjetivo, uma palavra de valor adjetivo, um próprio substantivo, por um numeral, por um pronome, mas sempre mediante um verbo de ligação. Há necessidade do verbo de ligação. E aí, quando a tua oração tem um verbo de ligação, qual é a frase, meu querido, minha querida? Você só tem predicado nominal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Deu para pegar essa dica aí do predicado nominal? Ok. Vamos então para o próximo predicado. Vamos falar agora aí do predicado verbal. Vamos lá. Beleza. Moçada, o que eu falei para vocês do predicado verbal? Você terá agora a presença de um dos verbos nocionais. O que é um verbo nocional mesmo? Ah, são os verbos de valores integrais, que a gente chama de intransitivo, e o de valor transitório, que nós chamamos de transitivos. O transitivo direto, transitivo indireto, ou o transitivo direto e indireto. Mas agora não haverá mais a possibilidade de ter um predicativo na frase. Não poderá ter um predicativo na frase. E aí sim você conseguirá dizer que você só tem o predicado verbal. Se não, é aquilo que eu falei para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O aluno cumprimentou os colegas. Então, se você olhar aqui, ó, o verbo da frase é o verbo cumprimentar. Beleza. Mas quem é que cumprimentou? O aluno. Então, nós temos aqui a presença de quem para nós? Nós temos aqui a presença do nosso sujeito, beleza? Nosso sujeito está aqui. Show de bola. Vou fazer a pergunta. Quem é que cumprimentou os colegas? Resposta: o aluno. Tudo que sobrou na nossa frase, então, é o nosso predicado. E a presença agora do verbo nocional é o que vai fazer toda a diferença para você dizer aquela frase. Qual frase? Eu já tenho predicado verbal. Mas ao olhar a frase, principalmente, né, na parte do predicado, não há ali um qualificador, um identificador, um caracterizador para dizer algo sobre o núcleo do sujeito, por exemplo. Lembrando que ele também poderia dizer algo sobre o núcleo do objeto, porque isso aqui para nós, moçada, é o nosso objeto direto. Afinal de contas, o que a gente tem aqui é a presença de um verbo transitivo direto. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Quem cumprimenta, cumprimenta alguma coisa. E eu não consigo identificar aí adjetivos, numerais, pronomes, substantivos que possam fazer menção
nem ao aluno e nem aos colegas. Então, o que a gente tem aqui? A frase fica, então, agora garantida como eu só tenho predicado verbal. Mas doravante era eu já tenho predicado verbal. Beleza, moçada? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Vamos lá, vem comigo. Vamos para a próxima frase, ó. Meus pais saíram cedo. Então, mais uma vez, quem é que saíram cedo? A gente consegue separar aqui, né? E aqui nós temos, então, a presença do nosso sujeito, ok? Então, o nosso sujeito, núcleo do sujeito, se esse sujeito é determinado, indeterminado, tá com dúvida nesse assunto? Não tem problema não. Volta lá e assista ao vídeo anterior a esse sobre os tipos de sujeito. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Saíram cedo. Quando você pega esse verbo, né? Os meus pais saíram cedo, eu consigo identificar que esse verbo aqui agora, ó, saíram, ele é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque eu não preciso de mais nada para entender que essa ação foi praticada. É praticada pelos meus pais. Eles saíram. E não preciso de mais nada para entender essa ação. Então, quando você tem um verbo que a ação está toda contida nele, é o que nós chamamos de verbo intransitivo. Então, isso aqui é um verbo nocional de valor intransitivo. Então, a partir de agora, qual é a frase? Eu já tenho predicado verbal. Pô, professor, mas agora então eu tenho aqui a palavra cedo, né? E essa palavra cedo, o que ela é para nós? Moçada, isso aqui é um adjunto adverbial. Então, ele não tem valor adjetivo, ele tem valor adverbial. Então, eu não posso chamá-lo de predicativo, chamo de adjunto adverbial. Então, a minha oração agora, completa, toda terminada, não tem um qualificador, um identificador, ou seja, não tem um adjetivo, não tem um pronome, não tem um numeral, não tem um substantivo falando do núcleo do sujeito. Afinal de contas, eu não me preocuparia agora com o núcleo do objeto, porque esse verbo é intransitivo, percebe? Então, moçada, o que nós temos aqui é um predicado verbal. Então, quando nós iniciamos o estudo dessa frase e nós identificamos que aqui tem um verbo intransitivo, qual foi a frase que a gente disse? Eu já tenho predicado verbal. E agora o que é que eu posso dizer? Eu só tenho predicado verbal, porque não tem mais nenhum outro núcleo aqui pra gente. E a última frase aí, eu só identifiquei aqui o verbo sair. E a última frase aí pra gente, choveu durante a madrugada, e eu já destaco para vocês aqui o verbo chover como fenômeno da natureza. Então a gente já sabe que aqui é sujeito inexistente, ou seja, a sua oração é constituída somente pelo predicado. O termo essencial sujeito aqui não existe, mas a sua oração está pautada somente no predicado e simplesmente você vai dizer que choveu, ok? E aí então tratar esse verbo aqui como um verbo intransitivo, né? Nesse caso aqui, choveu, não preciso de mais nada para entender esse fenômeno, tratá-lo aqui como um verbo intransitivo, e esse durante a madrugada, tudo isso aqui vai funcionar para você como um adjunto adverbial também, ok? Mas não tem a presença aqui de um predicativo. Então, qual é a frase para gente? No primeiro momento que eu identifiquei que eu tenho um verbo nocional, qual foi a frase? Eu já tenho predicado verbal. E agora ela se resume em eu só tenho predicado verbal. Por quê? Está garantido que não há mais a presença aí de um qualificador, ou seja, não há a presença de um predicativo na prática aí para a gente dar outro valor a esse tipo de predicado. Beleza, moçada? Tranquilidade? Tamo junto ainda aí, né? É muito conceito, tá? Mas vamos lá. Vem comigo. Vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Vamos lá. Beleza, moçada. Tranquilidade? Vamos lá. Bom, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Trabalhar esses assuntos, moçada, cobram de nós um pouquinho mais de paciência. O vídeo acaba ficando um pouquinho mais longo e eu conto com a paciência de vocês para que entendam que, explicando dessa forma, você consiga ter esse conceito ou uma fonte onde ter esse tipo de consulta sobre esse assunto. Afinal de contas, se você faz prova para especialista, se você faz prova para ESA, se você faz prova para SpaceX, para a maioria dos concursos militares, esses termos da oração são cobrados. EPICAR, Colégio Naval, aprendiz de marinheiro, soldado da Polícia Militar, ou seja, os principais concursos militares
cobram esse assunto. Por isso eu gosto de esmiuçá-lo, né? Deixá-lo bem aqui a contento. E é por isso que eu peço que você coloque aí nos comentários o que você está achando dessa série, né? O que você está achando dessa videoaula sobre os termos da oração. Tá te ajudando? Se sim, ajuda aí o canal, além de colocar aí nos comentários, né? Curta, comente, compartilhe. Faça com que esse assunto chegue a mais inscritos ou, né, que nós tenhamos aí mais inscritos, assim como atingiu você também, ok? E isso só vai fazer com que o canal tenha aí maior relevância. É o que eu posso contar aí com vocês, beleza, moçada? Bom, feito então aí mais um pedido aí de like, mais uma ajuda aí para vocês, vamos voltar para a gente poder encerrar esse assunto com o último tipo de predicado. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, voltando aqui, vamos falar agora do último tipo de predicado, o predicado verbo nominal. E agora, eu gosto muito de trabalhar esse assunto, trazendo à tona para vocês que o predicado verbo nominal, ele tem uma constituição. Existe uma estrutura para chamar um predicado de predicado verbo nominal. E essa estrutura a gente vai definir da seguinte maneira. Vou dar a alcunha aqui de predicado verbo nominal como PVN, predicado verbo nominal. Eu vou chamar de PVN, tá bom para vocês? Vou chamar de PVN. Moçada, o que vem a ser aí então o PVN, predicado verbo nominal. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pegar alguns exemplos aqui só para a gente poder entender. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. O aluno estudou doente. O que eu estou tentando trazer nessa frase é que o aluno ele fez algo, ele praticou uma ação, a ação de estudar. Ah, professor, mas ele estudou o quê? Veja, aqui ele foi tratado como um verbo intransitivo. Então vamos destacar aqui. A primeira ideia que nós temos aqui já é a presença do verbo nocional. Então qual é a frase que você vai me dizer? Eu já tenho predicado verbal. Só que eu estou vendo ali que o doente é um qualificador e que fala de aluno. Então eu poderia entender que ele estava doente. Então, esse qualificador faz com que eu tenha o tal do predicativo na frase. Então, eu destaco aqui para vocês dois núcleos do meu predicado. O verbo nocional, que já dá para mim a ideia de eu já tenho predicado verbal. E agora, eu estou trazendo para você o predicativo, e nesse caso, o predicativo do sujeito. Mas observe, quando eu olho esse predicado, vamos separar aqui, ó. Eu vou ter que tipo de predicado verbo nominal? A estrutura desse predicado é verbo intransitivo mais pronto-socorro. Olha aí, mais predicativo do sujeito. Então eu vou dizer o seguinte, que eu tenho aqui, ó, PVN, e vamos colocar aqui uma formulazinha para a gente poder entender isso aqui, ó. Vamos colocar uma formulazinha aqui. Professor, como assim formulazinha? Eu gosto de brincar, né, que aluno gosta muito de matemática, né? Ah, eu não gosto muito de estudar gramática, eu gosto de estudar mais matemática. Então toma uma formulazinha aí para você. PVN, predicado verbo nominal, igual a verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Se você tiver esse tipo de estrutura, então você pode chamar esse predicado de predicado verbo nominal. Mas observe a estrutura dele. O que é que você tem aí, ó? Você tem um verbo intransitivo que faz com que você já diga que eu já tenho o tal do predicado verbal e apareceu agora a presença também de um núcleo nominal, o que nós chamamos aí de predicativo. Então, gerou para você essa estrutura. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Ele subiu as escadas cansado. Veja, ele não subiu nas escadas, ele subiu algo. Então, o que a gente vai entender é que esse verbo aqui, ó, ele tem o valor de ação, mas essa ação não está completa, concordam comigo? Você vai dizer assim, pô, ele subiu. Ok, mas subiu o quê? Ou subiu onde? Então, assim, eu não estou tratando o verbo subir aqui, moçada, como um verbo intransitivo, mas sim como um verbo que indique ação. Então, pelo fato desse verbo indicar ação, o que é que você pode dizer? Eu já tenho predicado verbal, tá aí. Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho aqui a presença de um verbo transitivo. Então tá lá, ó, verbo transitivo direto. Aqui é a presença do teu verbo transitivo direto. Agora, quem sobe, sobe algo, sobe alguma coisa. Então eu tenho aqui, ó, mais o elemento que completa esse verbo. O seu objeto o quê? Direto. Mais o quê? Mais o qualificador que está do outro lado lá, ó.
e ele estava cansado. Então eu tenho mais lá novamente o pronto-socorro, ó. Então se eu for destacar aqui o verbo e o qualificador, o que nós temos aqui? Nós vamos ter mais uma formulazinha aqui, ó, predicado verbo nominal, com qual resultado? Verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais predicativo do sujeito. Então, quando você tiver esse tipo de constituição também, você pode afirmar categoricamente que você tem um PVN, que você tem um predicado verbo nominal. Beleza, moçada? E mais uma constituição aí pra gente, uma constituição agora bem característica de concurso também, que é a seguinte. Eu tenho a frase, nomearam João secretário. Observe que aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural e eu não tenho nenhum elemento expresso na frase que diga categoricamente por que esse verbo está no plural. E a gente já viu isso na aula passada. Caso você não tenha visto, reforço. Volta lá, assiste também os tipos de sujeito para você ficar por dentro dessa série aqui de assuntos do período simples, tá bom? Nesse caso, nomearam João secretário, a gente vai dizer que o sujeito aqui ele existe, mas ele não consegue ser identificado. É o que nós chamamos aqui de terceira do plural sem sujeito expresso, o que eu brinquei no vídeo anterior dizendo que era terceira do plural sem café expresso. Então a gente vai dizer categoricamente aqui que o nosso sujeito é indeterminado. Então toda a frase, novamente, passa a ser para nós aqui o predicado. Mas quem nomeia, nomeia algo, nomeia alguém. Então eu já tenho categoricamente ali a presença de um verbo nocional. E quando eu tenho a presença de um verbo nocional, qual é a frase? Eu já tenho predicado verbal. E aí eu preciso identificar nessa frase se não tem um qualificador, um caracterizador. E ao destacar o verbo, eu também destaco novamente aqui para vocês o quê? A presença do caracterizador. Secretário é uma qualidade, é uma característica de João. Então, esse predicado não será somente um predicado verbal, ele será também um PVN, ele será também um predicado verbo nominal. E agora, qual será a constituição dele? Veja, quem nomeia, nomeia algo, quem nomeia, nomeia alguém. Então eu tenho aqui novamente a presença de um verbo transitivo que? Direto. Mais o quê? Mais a presença aqui do elemento que completa a ação do verbo, que nós chamamos de objeto que? Direto. Mas agora apareceu um camaradinha diferente aí para nós. Quem é que apareceu aí para nós, moçada? Apareceu o POD. Ah, POD. Opa, isso é uma banda? Não, POD é predicativo do objeto direto, uma das constituições do PVN, ou seja, nós vamos ter novamente aqui a presença do predicado verbo nominal, só que agora com qual estrutura, com qual constituição? Verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais POD, mais predicativo do objeto direto. Lembrando, moçada, que existe um outro tipo de predicativo do objeto, que é o predicativo do objeto indireto. Então você pode também ter esse tipo de constituição, mas essa aqui é a mais comum. E toda essa estrutura que você está vendo aqui, ó, toda essa estrutura, qual a estrutura? Essa que eu vou destacar aqui, ó, VTD mais OD mais POD, isso aqui é chamado de transobjetivo. Então ele pode dizer para você, há um verbo transobjetivo na frase. Beleza, moçada? Então o que a gente chama aí de transobjetivo é nada mais, nada menos do que a constituição de um predicado verbo nominal. Beleza, moçada? Um predicado, então, verbo nominal com qual constituição? Constituição de VTD mais OD mais POD. Beleza, moçada? Tranquilo? Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Aí, agora sim. Agora ficou perfeito. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, com isso, então, nós identificamos os tipos de predicado na oração. Ou seja, encerramos aqui, então, os termos essenciais da oração. Mas encerramos somente em um caráter, de identificar, de classificar esses tipos de predicado. Mas você só vai ficar bom nisso se você fizer exercícios. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vem comigo, vamos encerrar mais um assunto da série
termos essenciais da oração. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, tranquilidade? Ufa! Um assunto que era para ser bem rápido, hein, professor? Foi um pouco demorado, hein? Não que seja aí demorado, tá? Mas porque a gente tem que entender qual é essa estrutura, ou quais são as estruturas que vão vincular você a classificar um predicado como nominal, um predicado como verbal ou um predicado como verbo nominal. Bom, espero então que este assunto aqui tenha sido explicado de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil de entender, mas caso tenha ficado alguma dúvida ou você achou um pouco complicado aí a explicação, coloca nos comentários aí pra gente, teria o maior prazer em trazer novamente esse assunto ou trazer uma nova explicação para vocês, para que fique a contento de todos. E é claro, moçada, não tem como a gente ficar craque nesse tipo de assunto se nós não praticarmos. Para tanto, antes de lançar o próximo assunto, né, ou seja, nós vamos iniciar aí, então, ou dar continuidade a essa série agora com os termos integrantes. Vamos falar de objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, vamos falar de complemento nominal, vamos falar de predicativo, né? Os termos integrantes aí da frase. Então, moçada, antes de eu iniciar o próximo assunto, que tal a gente fazer um treinamento sobre tipos de sujeito e tipos de predicado? O que vocês me dizem? Coloca aí nos comentários pra gente que eu teria o maior prazer em fazer uma lista de exercícios sobre sujeito e predicado. E, quem sabe, né, trazer a resolução destes exercícios aqui para o canal. Coloca aí nos comentários. Se tiver a intenção desse tipo de estudo, farei com o maior prazer. Moçada, eu me despeço de vocês então, claro, né, sempre aí alegre e amarradão para um próximo assunto, mas com a certeza de que tenha sido feito aqui um bom trabalho. E se você considera que esse tipo de assunto está te ajudando a estudar, a se preparar para um concurso, comente, curta, compartilhe. Isso só vai fazer com que o canal cresça, beleza, moçada? É o que eu posso pedir a vocês, afinal de contas, é uma forma de me ajudar. É o que eu peço a vocês aí para que o canal aí então possa sobreviver, né, moçada? Beleza? Bom, eu me despeço de vocês, amarradão para o próximo conteúdo e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, até a próxima, se Deus quiser.